Estou aqui hoje no sítio Camaratuba, Saluá, Pernambuco, Brasil. E eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, uma das criatividades de Zé Carlos. Já mostrei para vocês algumas máquinas que ele fez, que ele fabricou ele mesmo para trabalhar em suas roças. E hoje eu vim mostrar para vocês que ele me convidou para mostrar no canal o tratorito que já está funcionando. Então eu vou subir aqui essa ladeira e vou mostrar para vocês o tratorito funcionando. Deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Pegou na pedra, ele... Quando pega na pedra, ele para. E aí, Zé Carlos, está aprovado o tratorito? Tá para fazer o serviço. Isso daqui foi fabricado por você mesmo? Foi olhando por outros aí e a gente foi fazendo aí. Que a primeira vez que eu fiz o vídeo, a gente não viu ele funcionando, né? Não, ele estava em casa. Aí eu levei ele para a serrinha para a gente colocar esse passador de marcha aqui que a gente adaptou. Sem remolque Tem aqui. alguma peça de moto aí? Esse aqui. Sim. Esse aqui é o motor da moto. Tira a biela e a parte de cima foi tirada. Aí só tem só a caixa de marcha aqui. Sim. Aqui tem a embreagem. Desse lado aqui. Aqui é o motor estacionário. 7 cavalos. Vira pro outro lado, você vai. Aí aqui liga o motor. O motor jogou a carga aqui dentro. E daqui dentro reduz para a primeira da moto. E aqui embaixo tem uma coroa. Se você botar aqui embaixo, você vai ver que tem uma coroa grande ali. Que é para reduzir essa coroa aí. Pronto. E esse pneu de que é Esses dois aros aqui é de moto. Que é um aro, né? Pneu não, um aro. É arado de moto. Sim. Foi colocado 4 aros. Aqui é ferro de construção liso. Aqui cantoneira. Cano. Mola. Cantoneira de 5 milímetros, cantoneira de 5. E a parte do arado? E a parte do arado, esse arado que tem uns 300 anos. É pesado, Zé Carlos? Não, não é tão pesado não, porque a gente tá pegando a base ainda. Agora eu lhe pergunto, essa invenção aí de criar o tratorito, você tirou de onde essa ideia? É a necessidade. Aí você não viu alguém fazer igual, você criou da sua inteligência mesmo isso. Assim, olhando pela internet, né? Que na internet Sim. tem muito tratorito original, né?
E Eu tem alguns sei. caseiros. Então você vai juntando, tirando de um pouquinho de outro e sai essa geringonça aí. É que chama de transforma. E, e ele atende às suas necessidades? Atende, porque aqui nesse pedaço de roça aqui, ó. Aqui tem 36 carreiras de 36 fitas. Que aqui você planta o milho. Aqui eu ia gastar R$200 se fosse fazer no enxadeco. R$200. E não achava o pessoal para fazer, não tá achando. Entendeu? Que mão de obra tá difícil. Tá. Aí eu inventei esse troço aqui, e agora tá dando certo. Com o tratorito você vai tirar esses aqui que estão secos? Não só na outra, né? Na volta, Porque, ó, né? aqui foi plantado 2 vezes, tem uns aqui que estão duros ainda. Aí não tem como ele arrancar não. Olha. O da outra roça, já foi plantado 2 vezes já. Aí tem uns que estão duros, a gente planta de lado. Mas esse aqui termina morrendo. Na outra, quando for plantado outra vez, a gente passa desse lado e termina arrancando esse aqui. Já serve de adubo. Aí teve 2 inscritos que entraram em contato comigo para saber, né? Se o tratorito já estava funcionando. Aí eu falei que ia ver com você, se já estava funcionando. Só que você já falou para mim antes de eu lhe perguntar, né? Que já estava funcionando. Eu adiantei a fita. Adiantou. Pois é, tá aqui. Tá funcionando. Cuidado do troco de milho aí. Se quiser até aluga para alguém, é? Se quiser vir buscar, pode vir. Pode vir, pra cá que a gente arruma. Eita. Aí esse transforma aqui, que chama Niati, que foi quem fez ele lá na oficina dele, na serralharia dele, ele tá para você botar aqui 3 ou 4 implementos. Sim. Aqui tem esse arado aqui, vira dos 2 lados, né? Que é um arado de cavalo, de besta, de jumento. Aí ali embaixo tem uma que só tomba para um lado, que é uma meia tomba. E tem uma tralha para limpar a mandioca, que limpa dos 2 lados. A gente vai para ali que eu vou te mostrar. Tem também esse recurso. Tem, aqui pega 3, né? Então ele não é só para arar. Não. É parar, né? Porque essa aqui é parar, o outro é parar e o outro também é para limpar a mandioca. Interessante, né? E aqui você pode fazer... Tem algum para plantar? Para semear, não, né? Não, aqui ainda não. E aqui também pode botar a carrocinha. Que já tem o projetozinho da carrocinha, para você andar montado. Quando você vir na próxima vez, nós já vamos andar com ele. No caso, você querendo, pode arar montado. É isso? Pode ser, pode ser. Porque assim, esse motor aqui... É potente, né? Se ele fosse uma moto, ele seria 212. A moto é 125 cilindrada, né? Esse motor aqui, se a gente botar ele para cilindrada, ele vai dar 212, se eu não me engano é isso. 212 cilindradas. Quer dizer, ele é um motor de uma 200. É um motor bem potente. Então, é isso aí. Pois é incrível, né? A pessoa fazer usar a criatividade e ver funcionando assim na roça é muito bom, né? Não é? Então, tá aí a geringonça. Um chama de tratorito, outro diz que é uma coisa diferente, mas tá aí. É bem diferente. É um tratorito em outro formato. É assim, é o tratorito original, ele não vem com corrente aqui, ó. O original, ele é diferente, ele não tem essa caixa de marcha. Ele não tem essa corrente, é tudo embutido nele, é outro sistema. E essa correia aqui dele, quando você, essa embreagem aqui, sem a gente debrear, que tem a gente debrear para passar marcha na moto, eles têm um debrear aqui. Quando solta, ele folga aqui e aí fica sem correr. Quando você aperta aqui, é que ele liga a correia, liga a tração e puxa. O dia que você está inaugurando é hoje? Assim, hoje não, porque eu fiz antes de ontem, tá chuva aqui. Já arou bastante, então. Aqui choveu 200 milímetros esses dias aqui. E foi. Foi muito chuva, viu? Foi igual aquela quando passou na tua casa, lá na serrinha, que passou por dentro da casa. Que foi demais tudo. aquela. Foi daquele tipo ali. Aí eu fiz dali até aqui, aí hoje tô terminando, mas eu terminei esse pedaço aqui, botar calcário, quando for sexta ou sábado começar a plantar. Muito bem. Entendeu? Então vamos ver, né? Vamos ver os mais outros um. Vamos. Aí aqui é muito fácil, aqui é um motor normal de ligar.
Essa aí é a marcha, é? Quer filmar? Quero. Aham, a primeira marcha é qual? Essa corda aqui, ó, para levantar aquele pé lá da frente. Porque se não tiver essa corda aqui, ó, ele faz isso aqui, ele cai, ó. Sim, é isso mesmo, é. Aí eu vou botar naquele braço lá, solta essa corda aqui, ó. O braço dela já tá no chão. Já. Quer ver? Levante aí a corda. Essa aqui é a marcha. Primeira já foi. Ponto morto. Tá vendo? Se você encostar aí, você vê a corrente. É interessante, né? Já foi, já foi. Rapaz. Pronto, aí aqui, esse aqui é o arado. Se eu tirar esse parafuso aqui, ó, se eu tirar esse parafuso aqui, eu vou tirar essa parte aqui e essa vai entrar aqui, ó. Essa é a de limpar a mandioca? Não, essa aqui é um desse aqui, só que não vira, né? Esse aqui é só para um lado só. Esse aqui só era de um lado só. São várias opções, então. Aí eu tirei esse aqui, ó. Eu tirando esse aqui. Aí eu vou botar esse aqui, ó. Que essa madeira aqui vai entrar aqui dentro. Essa madeira vai entrar aqui dentro. E ele vai trabalhar aqui, ó. Ah, entendi. Aí tira esse arado aqui e ele vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Ele vai limpar assim. Agora esse aqui é quando não tem pedra, que é para limpar a mandioca. Esse aqui. Se tiver pedra já não é legal não, né? É limpa, mas não fica bem feito, né? Eu sei. Isso aqui é próprio para areia. Não tem mandioca. Que interessante, Zé Carlos. Pronto. O que é que você quer saber mais? Aí tem formiga, né? Tá cheio de Deixa eu formiga. pra cá. O milho ali já tá quase... Vamos olhar? Bora. Ô Zé Carlos, e com essas chuvas fortes que deram, que chama-se trovoada, né? É, janeiro, fevereiro, março. Para vocês que plantam o milho, vocês acham que facilita mais o trabalho? Ah, com certeza. Aqui tá com 5 ou 6 dias que eu não ligo o motor. Nem tô pagando energia, que não tá gastando água, né? É. Tá aguando aqui por conta aqui. Não tem a necessidade porque... Também tem muita coisa, né? É. Aqui pra gente, Ana, quando chove 100 milímetros, a terra já tá atolando. Em todo canto aqui, se você pisar aqui nesse barro aqui, em todo canto já tá atolando. Isso aqui é terra de barro. É terra que aguenta, tem que ser muita chuva para molhar bem mesmo. Esse milho lá da outra roça que você vende, já tem o comprador certo? Já, esse aqui já vai para Ed. Eu acho que agora no começo do mês, entre o dia 5, entre o dia 1 e o dia 5, esse milho deve estar saindo aqui. Quando eu vim, tinha um milho daquela vez que eu fiz o primeiro vídeo. Tinha um milho, aí já não é mais ele, já é outro. Esse que eu estou fazendo hoje era aquele que estava bem pequenininho. Sim. Eu já tirei. Já vendeu. Já vendeu. Eu estou aprontando. Eu só não aprontei antes porque... Eu lembro, quando eu vim ele estava bem pequeno. Pequenininho, que a gente passou com aquele bicho branco lá. Foi. Não foi isso? Botando ureia. Adubo, sim. Isso. E esse aqui já estava quase pronto já. E agora ele tá quase Aí pronto. tirou ele, não foi? Aí já nasceu esse. Foi tirado do outro e botar desse Já aqui. é outra Já roça. é outra roça já. Quando você vê, ele estava quase pronto. Esse aqui está começando a bonecar agora. Tira um e já planta outra, né? Já. Eu só atrasei porque a água tinha baixado muito ali no rio, que a seca foi grande aqui. Aí eu não quis plantar outro com medo de secar a minação. Sim. Aí segurei só essa aqui. A irrigação, aí você liga 2 vezes ao dia. 2 vezes. Agora não, que tá com 6 dias aí que eu não ligo, 8 dias que eu não ligo. mais. Mas durante o verão, No verão, quantos 2 minutos vezes. fica ligado? Quantos minutos? Fica em aqui agora, daqui pra frente, que já tá espigando aqui. Aí tem que ser uma faixa de 40 a 50 minutos. Aí roça de milho com irrigação é só essa que você tem. Só essa aqui só. As outras no inverno, Roça isso. de inverno, né? Que é no período da chuva, no período das águas, né? É.
Muito bem. Eu quero lhe parabenizar, viu, Zé Carlos? Muito obrigado. E obrigada por me convidar para fazer mais um vídeo aqui. Estamos prontos. Aí eu tive uma curiosidade. Quais foram as ferramentas que você utilizou para fabricar o tratorito? Olha, isso aqui é feito numa serralharia. Se você ver minhas ferramentas em casa, eu tenho uma maquita, uma furadeira, um metro, um prumo, um nível, entendeu? Isso é coisa simples. Eu não tenho máquina de soldar. Eu não tenho máquina de corte, entendeu? Se cortar ferro, essas coisas. Aí, isso aqui eu fiz pagando na oficina de Quixaba em Ati. Pagando não, que ele fez menos da metade, ele me ajudou. Ele traz as coisas para cá, tu vai comprando material que a gente vai fazendo aqui. Até o menino que estava trabalhando lá, ele cedeu para fazer essa solda aqui. Aí eu não tenho nada de ferramenta de soldar, entendeu? Uhum. De serralharia não tenho nada. Aí teve de levar para a cidade de Ati. Eu fui para Iati e lá a gente levei as peças e lá a gente foi montando. Entendi. Aqui o que é aqui bem, que precisa muito, que é poucos, quando a demanda aqui é demais, é para trator. Era um sonho, entendeu? Porque assim, no outro vídeo que a gente fez, eu falei na máquina de colher milho, que é o foguetinho. Só que assim, hoje que já estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, começaram as terras, a demanda de trator aqui é muito grande. Então, se a gente pudesse, seria um tratorzinho usado, 70 cavalos, 65, que desse para fazer um trator com uma boa manutenção. Não precisa ser novo, que novo é muito caro. Então, seria um trator usado. Hoje a necessidade seria um trator usado. No caso, você acha que esse aí não supre sua necessidade? Não, esse aqui é para fazer serviço pequeno aqui, uma tarefa, duas tarefas. Uhum. Porque assim, se a gente conseguisse o trator, a gente ia ajudar mais os vizinhos, entendeu? O pessoal roceiro, ia ter um trator na região, à disposição do pessoal, não ia ter que sair. Porque assim, a gente chama um trator aqui, ele passa 10 dias, 12 dias para chegar aqui, porque já está em outro canto. Um trator é o seguinte, se você tiver arando uma terra, 100 hectares de terra, vai gastar o quê? Vai gastar o quê? 15 dias. Então ele não vai sair de lá onde ele está ganhando 100 horas para vir para cá fazer 2 horas. Ele tem que terminar lá. Quando ele termina, tem que passar o tempo da roça aqui. Porque aqui a janela daqui, que a gente plantar é curta. A gente tem abril, maio, já tem que estar plantado o milho. Se você for esperar para São João, que é quando começa o milho, inverno, demora a nascer. Já tem passado já. Porque junho, que é o São João, e julho e agosto já tem passado a chuva. Quem tem aqui tem boi, o boi era mais do que isso aqui. O boi é mais rápido. O boi é mais rápido que isso aqui, entendeu? Entendi. Não vamos... Isso aqui é só para quebrar um galho, entendeu? Isso aqui eu fiz na vaga de um trabalhador. Porque eu tinha que pagar R$100 por dia, porque era for essa terra aqui para plantar um milho. Aqui eu faço a levada, boto o calcário. Então esse é de um uso, é porque eu queria entender assim, ele é de um uso pessoal do dono da roça. É isso. Então não pode estar fazendo trabalho de outra pessoa. É porque assim, o menino tem tratores por aí, mas tem um outro menino tem outro ali, mas assim, é serviço pequeno, não tem como dizer. É um trator, mas é pequeno. Normalmente as roças são grandes, então não dá isso, mesmo. Quando você termina uma, começa a fazer a outra, não tem quase tempo. Uhum. Aí assim, a gente faz essa levada aqui, bota o calcário, bota adubo, estrumo, aí fecha com ele mesmo, quer dizer, já vai adiantar o serviço. Já. Não é isso? Uhum. Entendi, Zé Carlos. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês Aqui é chamado de tratorito, Quixaba chama de transforme, que bota muito acessório nele. E o pessoal também chama do jumento, é um jumentinho mecanizado. Mas na verdade é um tratorito. Que é uma das criatividades de Zé Carlos, que ele não só fez o tratorito, tem um vídeo no canal onde ele mostrou outras máquinas que ele já fez para ele utilizar na roça. Então, como ele teve dificuldade de comprar um tratorito, ele criou o dele e está sendo útil aqui para a roça. Justamente. Né? É. Então, muito obrigada, que era isso que eu queria mostrar a vocês. Fiquem todos com quem, Zé Carlos? Com Deus. Com Deus. Tchau. E vamos assistir, né? E em 2 Coríntios 9 diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura.